Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre comunicação. Ainda ficamos na dimensão das habilidades sociais, né? Na semana passada eu falei de assertividade e hoje eu vou falar de comunicação, se você sabe se comunicar ou não. E isso está na esfera, né, das habilidades sociais, né? Que, como eu falei na semana passada sobre assertividade, é algo que está sempre no nosso dia a dia e que determina em grande medida a nossa qualidade, a qualidade das nossas relações. Então hoje eu vou falar sobre comunicação. Então se você tem curiosidade e quer saber um pouquinho mais se você sabe ou não se comunicar, fica aqui comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, né? E também se inscrever. Para toda semana tem um videozinho novo aqui falando sobre psicologia, sobre saúde emocional. Também vou colocar um pouquinho de filosofia daqui a pouquinho. Então, são coisas que eu gosto de falar e que eu acho que tem super a ver com a nossa vida. Então, você sabe se comunicar? Você pode estar sempre se perguntando, poxa, Jaqueline, claro que eu sei, né? Desde pequenininho a gente aprende a falar. Aí a gente vai aprendendo as palavras, os verbos e vai aprendendo como é que as pessoas vão construindo as frases e a gente vai aprendendo naquele contexto da própria família, no primeiro momento, depois na escola e aí nas relações sociais, na vizinhança, a gente vai construindo uma forma de se comunicar muito própria. Mas assim, quando a gente fala de qualidade das relações sociais, das relações que a gente estabelece, a comunicação é fundamental. Então, eu vou falar aqui hoje de comunicação verbal e comunicação não verbal. Então, assim, todos nós comunicamos, mesmo que a gente não queira. Como assim, Jaqueline? Sim, a gente está sempre comunicando alguma coisa. Às vezes a gente fica só preso à comunicação verbal. E a escrita, né? A maneira como a gente vai colocar, vai escrever um e-mail, vai escrever uma carta, que hoje em dia é muito mais difícil escrever uma carta à mão, por exemplo. Você escreve e-mails, você se comunica pelas mídias, WhatsApp, e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger. Então você está sempre se comunicando de forma escrita. E o advento, né, das mídias sociais, das tecnologias, inclusive tem transformado a maneira como a gente se comunica. Né? Então, assim, hoje em dia a gente fica até repensando de que forma nós aprendemos os verbos, os tempos verbais, isso tudo se perde um pouco nessa nova forma de comunicar. Né? Então a gente tem ali a norma culta, né, do português, e que nós aprendemos na escola e tudo mais, e a gente tem uma norma alternativa que ela nasce, ela se constrói nessa relação nossa com as mídias. Então a gente bota, em vez de escrever você, VOC, circunflexo, a gente bota VC, enfim, a gente vai abreviando as palavras, é uma nova forma de estar se comunicando. Mas assim, a gente está sempre se comunicando mesmo que a gente não queira. O que eu estou querendo dizer? Eu estou falando que a gente se comunica por meio dos nossos gestos, das nossas expressões, da maneira como a gente se veste, né? Da maneira como a gente anda, no tom da nossa voz. Então, isso tudo é um conjunto. Porque muitas vezes você pode estar dizendo uma coisa verbalmente e você está negando isso na sua fisionomia, na sua forma de se comportar. Então, assim, protocolos comuns do dia a dia, de cumprimentar, de saber esperar o outro começar a falar e você esperar a pessoa terminar de falar para você falar, são todos, assim, além de estar tudo muito envolvido com o fato de você saber ouvir, você saber esperar, você poder aguardar que o outro termine de falar para você falar também. Então, isso tudo são protocolos que a gente vai aprendendo. Muitas vezes isso não é ensinado. Isso aí a gente vai aprendendo nas relações que a gente vai estabelecendo e nos lugares que a gente vai frequentando, né? Então, é muito importante a gente se atentar para isso. Porque, assim, falando especificamente no ambiente de trabalho,
A maneira como você se comunica, ela pode significar relações de trabalho entre setores que vai fluir bem, porque você vai estar sendo claro na sua comunicação, ou seja, você redigir um ofício, redigir um relatório, além de você ter um domínio relativo da língua portuguesa, e você poder expressar isso de maneira correta escrevendo, ou então vocês numa reunião do trabalho, você ter condições de falar aquilo que você está pensando de maneira clara, adequada. E aí a gente entra naquele contexto da semana passada da assertividade, ou seja, em que medida eu consigo dizer aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo de forma adequada, respeitando os meus direitos e respeitando também o outro, que também entra na esfera da empatia. Então, isso tudo está envolvido na comunicação. Então, não adianta eu dizer alguma coisa, ou então estar participando de uma reunião onde está sendo dito algo que eu discordo, e eu estou dizendo sim, eu concordo plenamente e tal, e o meu rosto, a minha postura, ela está negando isso. E isso tudo é uma leitura que o outro faz, que o nosso interlocutor faz, né? Então, eu estou falando disso no ambiente de trabalho, mas a gente pode estar falando isso até mesmo nas relações sociais, nas relações de amizade, nas relações íntimas, né? Marido e mulher. Então, muitas vezes você está insatisfeito e você está dizendo uma coisa e o teu corpo está dizendo outra. Isso tudo a gente precisa ficar atento para que a gente seja congruente, ou seja, aquilo que nós estamos querendo comunicar, ele tem a ver com aquilo que nós estamos falando. Isso leva a uma credibilidade, a uma verdade, tanto a respeito daquilo que você está pensando, como também um crédito, uma credibilidade para aquele que está te ouvindo. Então, é muito importante a gente se atentar para isso, né? E isso tem a ver com uma habilidade. A gente vai aprendendo, quer dizer, o tom de voz, por exemplo, ele vai informar muito a respeito do seu estado emocional, sobre se você está concordando ou não com aquilo, né? Movimentos de pernas, movimentos das mãos, o movimento dos olhos, né? A maneira como você está se comportando, se você está olhando nos olhos daquela pessoa que está falando com você. Isso tudo vai informar algo a mais do que você está dizendo. Então, a minha dica de hoje, o meu bate-papo de hoje, ele é muito voltado para isso. Para a gente tentar perceber de que maneira a nossa comunicação tem sido congruente, de que maneira a nossa comunicação não verbal ela tem colaborado ou nos dificultado em nossas relações, né? Então, às vezes você está muito desregulado emocionalmente, está muito irritado. É bom que você espere um outro momento para você falar, para você poder construir uma argumentação. Estou falando, de repente, no trabalho. Às vezes tem alguma medida que foi tomada, alguma decisão acima de você que foi tomada, ou hierarquicamente de uma forma de um colega, de uma equipe, alguma coisa te desagradou, e se você estiver desregulado emocionalmente, muitas vezes você vai comunicar aquilo da pior forma possível. Então, é importante a gente estar conectado com a gente entender que o que está acontecendo comigo. Será que eu estou sendo, por conta dessa desregulação, por conta de eu não estar conectada comigo, de eu não estar prestando atenção nas minhas emoções, eu posso estar fazendo um monte de coisa que eu nem percebo. Tem alguns colegas meus que dizem que eu sou muito expressiva. Você já deve ter percebido que eu arregalo o olho para falar. Então, assim, às vezes um assunto está rolando, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, e as pessoas dizem assim: nossa, Jaqueline, que cara é essa que você está fazendo? Aí eu, então, que cara? Não sei que cara que eu estou fazendo, mas assim, eu estou expressando a minha emoção, eu estou expressando dúvida, eu estou expressando espanto, eu estou expressando, sabe, sei lá, alguma coisa que aquela mensagem que aquela pessoa está me passando está causando em mim, está me afetando. Então, se você estiver num ambiente descontraído, se você estiver num ambiente de trabalho, mas de repente é ali na hora do cafezinho, ou então está entre amigos que você constrói no trabalho, mas se isso estiver acontecendo num ambiente em que de repente você tem algumas tomadas de decisão importantes,
Isso pode implicar em problemas. Se você está querendo fazer no networking, ou seja, você está querendo ampliar as suas relações de trabalho, procurando boas oportunidades, é muito importante você entender o que está acontecendo com você. Como é que você está lidando com, de repente, opiniões divergentes da sua? Como é que você se comporta? Você consegue lidar com aquilo de uma forma amena, adequada? Ou você se irrita logo com uma ideia contrária à sua? A maneira como você se veste, dependendo do local que você está, isso é fundamental, dependendo dos objetivos que você está traçando profissionalmente. E falando em termos pessoais, é fundamental para as boas relações. Principalmente o fato de você olhar no olho, de você ser o mais sincero e congruente possível, né? Isso traz uma fluidez maior nas relações, uma verdade para você. Então, assim, em relação à comunicação verbal e não verbal, isso é importantíssimo a gente trabalhar, né? E tem a ver com uma habilidade social. Isso aí a gente vai treinando, a gente vai aprendendo e geralmente a gente modela, né? A gente vê uma pessoa que se comporta e age de uma forma legal, isso em tudo, né? Às vezes você tem uma meta, você quer muito alcançar um objetivo e nas redes sociais a gente tem várias pessoas que se tornam inspiradoras para nós. Então você vai olhar para aquela pessoa e você vai, poxa, ela fez isso e isso e deu certo. Então por que eu não posso fazer também e dar certo, né? De alguma maneira eu construir isso. O que você está fazendo? Você está modelando, você está olhando aquela pessoa, que é a nossa forma de aprendizagem, geralmente, né? A gente começa desde pequenininho, a gente se desenvolve e o nosso aprendizado é pelo modelo. A gente olha como os nossos pais se comportam, nós vamos olhando os adultos se comportando e a gente vai construindo formas de se comportar, formas de pensar e formas de sentir. Não é? Então, é importante a gente prestar atenção naquilo que como a gente está se comunicando, porque às vezes a gente está com um objetivo, a gente quer alcançar e não sabe por que não está alcançando, não sabe por que não consegue. Às vezes é porque você não está sendo claro. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Então, é muito importante a gente olhar para esse lado. Tá bom? Hoje o vídeo é mais curtinho, foi mais para a gente poder pensar e discutir um pouquinho sobre essa questão das habilidades sociais voltadas ao tipo de comunicação, né? Comunicação verbal e não verbal, ligado, obviamente, né, à assertividade e à empatia, né? Porque quando você consegue se aproximar, né, daquilo que o outro está pensando, do que o outro está sentindo, você consegue muito melhor atender, né, a um objetivo de comunicar, de se aproximar, e sensibilizar aquela outra pessoa a respeito daquilo que você está pensando. Então, isso fica muito mais fácil, muito mais prático quando você se sensibiliza. Tipo, você se coloca, né, em termos, né, porque de certa forma você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai conseguir sentir o que o outro está sentindo. Mas o movimento é de se sensibilizar, tentar imaginar, tentar compreender como é que é aquele assunto, aquela situação, aquela dor para aquela pessoa. Porque você nunca vai saber como dói, só dói naquela pessoa. Não vai, em você vai doer de outra forma, né? Então é muito importante isso. E a maneira da gente se comunicar tem tudo a ver. Porque muitas brigas, muitas questões que acontecem na nossa vida, muitas separações, inclusive, em termos de vida conjugal, acontecem porque as pessoas não estão se comunicando corretamente, não estão se comunicando adequadamente. As pessoas não estão se vendo, as pessoas não estão entendendo o que o outro está querendo dizer. Às vezes você fica querendo adivinhar, ou quer que o outro adivinhe aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, você tem que dizer. Se você não disser, ela não vai saber. Partindo dessas reflexões que a gente fez sobre comunicação, sobre se colocar no lugar do outro, sobre como a gente pode ser mais congruente em relação ao que a gente está querendo comunicar, é que eu deixo essa mensagem para vocês, para uma reflexão, né, sobre como você está lidando com as suas emoções e como você está se comunicando. E peço para você, de novo, para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal,
Semana que vem tem outro videozinho. Se você tiver curiosidade, alguma sugestão, conta pra mim, coloca aqui embaixo, entre em contato via Instagram também. E semana que vem a gente faz mais um vídeo aqui, bate mais um papinho, tá bom? Um beijo grande pra todo mundo. Tchau, tchau.